Você possui uma espécie de força interior que procura orientá-lo para sua missão de vida, aquilo que deve realizar durante a sua existência. Na infância, essa força é clara. Ela o orienta para as atividades e para os demais temas compatíveis com as suas inclinações naturais. Nos anos subsequentes, essa força tende a oscilar à medida em que você ouve mais os pais e amigos e sucumbe às ansiedades diárias que o desgastam e o exaurem. Esse processo pode ser a fonte da sua infelicidade. O autoconhecimento o levará a descobrir seu caminho para a carreira mais adequada a você e permitirá que tudo mais se encaixe. Nunca é tarde demais para iniciar esse processo. Bora lá? Oi, pessoal, aqui é a Laís do canal Entre Histórias, sejam todos muito bem-vindos de volta aqui ao canal e se é a sua primeira vez, também seja muito bem-vindo. Aqui a gente fala sobre literatura, rotina, fé e tudo um pouquinho que estiver relacionado. E hoje nós vamos conversar sobre este livro aqui, Maestria. Esse livro eu fui totalmente influenciada a ler pela Natália Pérsico, eu vou deixar o canal dela aqui. Ela fala sobre rotina, sobre não procrastinar, né? Sobre fazer todos os dias as mesmas coisas a ponto de você melhorar cada vez mais e ganhar liberdade com a sua rotina. E é muito bacana, o canal dela é sensacional, o Instagram dela é sensacional, é o tipo de pessoa que com certeza vale a pena acompanhar. E ela fala de muitos livros, e um dos livros que ela sempre cita é esse aqui, Maestria, do Robert Greene. Ele é autor também de As 48 Leis do Poder. Mas, para vocês verem como está um pouquinho marcado, eu vou citar para vocês alguns trechos, algumas partes que eu separei. Nem são todas as que estão marcadas, porque senão daria assim 1 hora de vídeo ou bem mais se a gente fosse entrar nos detalhes. Mas em resumo, esse livro ele vai mostrar pra gente como grandes mestres, pessoas que hoje a gente conhece como assim, aquele nome da sua área, seja na música, seja na ciência, na literatura, enfim. Essas grandes pessoas, elas foram aos poucos construindo quem elas eram, com insistência, com persistência. E é basicamente isso que fala o livro, mas se você se interessou pelo assunto, fica por aqui porque agora a gente vai entrar em mais detalhes dessa obra aqui. Aqui na página 37, 38 e 39, logo no início do livro, eu vou ler só algumas frases, alguns trechos para vocês. Ao nascermos, planta-se uma semente em nosso interior. Essa semente é a nossa singularidade. É aqui na página 38. A sua missão de vida é cultivar essa semente até o pleno florescimento, é expressar sua singularidade por meio do trabalho. Você tem um destino a realizar. Quanto maior for a intensidade com que o sentir e o cultivar, como uma força, uma voz ou o que quer que seja, maior será a sua chance de realizar a sua missão de vida e alcançar a maestria. Você deve, então, evitar sucumbir às pressões sociais e o conformismo. Aqui ele já começa falando da nossa missão de vida, que cada pessoa, ela nasce com uma aptidão natural para alguma coisa e que cabe a nós parar de ouvir tanto o que o mundo tem a dizer, o que tantas pessoas têm a dizer, mas olhar para nós mesmos e entender as nossas habilidades, entender as nossas aptidões e de que forma que a gente pode utilizar isso na nossa vida, seja ela no trabalho, seja ela de uma forma artística, seja ela na nossa família. E isso me traz muito, esse livro em vários momentos, ele já me faz essa conexão, para quem é cristão acho que também vai fazer, de calar as vozes do mundo e deixar Deus nos mostrar quem a gente realmente é, qual é a nossa vocação, olhar para nós mesmos, porque isso vai fazer com que a gente desenvolva habilidades em coisas que a gente já tem aptidão natural para isso. E a gente vai ver ao longo desse vídeo que não quer dizer que você não tenha que aprender, que você não tenha que expandir conhecimento, que você não tenha que se envolver em novas coisas. Mas quer dizer que quando a gente se conhece, quando a gente olha para dentro da gente, e claro, né, quando a gente para ouvir o Senhor e o que Ele nos criou para ser, a gente já vai ter uma aptidão natural e um certo desenvolvimento em algumas áreas, né? Por isso que cada pessoa tem o seu jeito, uma é melhor numa coisa, outra é melhor noutra coisa. Eu, por exemplo,
acho que me expresso bem, gosto de falar, gosto de me comunicar, mas, por exemplo, se eu for cantar Misericórdia de Jesus, não é o meu talento. Eu posso até tentar me esforçar, estudar, mas eu vou ter muito mais dificuldade do que alguém que já nasceu com essa aptidão natural, sabe? Com esse dom natural e que vai investir nessa área, que vai investir nesse segmento. Outro trecho que condiz muito com o que a gente estava falando até agora está na página 44 e diz o seguinte: é preciso compreender. Para dominar uma área, para ser mestre nela, é indispensável amá-la e sentir uma profunda conexão com ela. De novo, né? Você se identifica, você encontra aquilo que nasceu para fazer, sabe? E daí você vai dizer, Laís, nem todo mundo pode trabalhar, por exemplo, com o que ama fazer, com o que adora fazer. Mas isso eu acredito que se aplica em todas as áreas da nossa vida. Tanto num trabalho formal, quanto no empreender, quanto na nossa rotina, quanto nos nossos hobbies, nas coisas que a gente gosta de fazer. Quando a gente tem uma conexão com aquilo, realmente as coisas fluem diferentes. E eu tiro isso pelo mestrado que eu terminei agora, por exemplo. Foram 2 anos e meio de mestrado e foram 2 anos bem intensos para mim. Fisicamente, psicologicamente, intelectualmente, foram 2 anos que eu nem esperava que iam me sugar tanto. Eu sou uma pessoa que eu gosto de estudar, sempre gostei, sempre fui meio nerd, mas eu saí do mestrado dizendo assim, gente, não quero mais estudar, não quero mais saber disso na minha vida, porque realmente foram 2 anos intensos, puxados, mas ainda assim eu conseguia sentir um certo prazer, mesmo em meio a tanta coisa, porque era um tema que eu me identificava, que eu gostava. Eu fiz um mestrado em jornalismo, que é a área em que eu sou formada, que é a área que eu atuo, que eu gosto. Estudei sobre televisão, sobre convergência digital, que é essa questão da televisão nas redes sociais, né, no YouTube, no Instagram, enfim. Então, por mais que foi extremamente cansativo, ele também me trouxe um certo agrado, né, um certo alívio, porque era um tema que me interessava, que eu amava, que eu gostava. Então acho que isso se aplica em diversas áreas da nossa vida, a gente ter uma conexão com aquilo que a gente pretende fazer e ser um mestre naquela área. Porque esse livro fala sobre isso, sobre você ser excelente em algo que você quer ser excelente. Agora, pulando um pouquinho da questão de você amar, de você ter uma aptidão para aquilo, nós vamos para a página 76, que traz outro conselho muito, muito importante, que fala sobre repetição, basicamente. Olha só. Em suma, ao praticar e desenvolver qualquer habilidade, você se transforma no processo, revela a si mesmo novas capacidades até então latentes que se expõem na proporção do seu avanço. Você se desenvolve emocionalmente e redefine o seu senso de prazer. O que antes oferecia um prazer imediato passa a ser visto como distração, como entretenimento vazio para ajudar a passar o tempo. A verdadeira satisfação resulta da superação de desafios, do sentimento de confiança em suas capacidades, da conquista de fluência nas habilidades e na sensação de poder daí recorrente. Você se torna paciente. A monotonia não mais sinaliza uma carência de distração, mas sim a necessidade de novos desafios a vencer. Um pouquinho mais para frente, em outras palavras, a prática concentrada ao longo do tempo sempre produz resultados. E esse trecho ele é muito, muito, muito interessante, porque ele vai mostrar pra gente o seguinte: quando você se dedica a algo, e de novo, em qualquer coisa, Laís, eu quero estudar, né? Eu quero estudar inglês, eu quero estudar espanhol, eu quero estudar qualquer outro idioma, eu quero fazer um curso que pode me ajudar na minha carreira, eu quero fazer um mestrado, por que não, né? Quando eu fiz o mestrado, muitas pessoas comentaram que também queriam fazer, que tinham interesse. Ou um doutorado, se já temos mestres por aqui. Eu quero estudar música. Sabe, quando você quer se tornar bom realmente em algo, você vai atrás de conhecimento, que é extremamente importante, tá? Extremamente importante você estudar, você conhecer aquilo que você quer e você fazer isso todos os dias um pouco. E você vai notar que antes passar horas nas redes sociais, passar horas vendo filme, passar horas vendo série, não são mais algo que realmente te trazem um prazer. Por quê? Quanto mais tempo a gente passa nas distrações, é lógico que mais tempo a gente vai querer passar nas distrações. Quanto mais eu maratono uma série que eu gosto, mais eu vou querer maratonar
Quanto mais eu fico no celular, na rede social, que é totalmente programada para passar tudo aquilo que eu amo, mais tempo eu vou ficar ali, eu vou passar horas ali. Só que isso não vai me trazer resultados, sabe? Isso não vai fazer com que o meu curso avance. Eu posso passar horas vendo jogos, ou filmes, ou séries. Eu não vou aprender a falar um outro idioma por causa disso. Claro, eu estudo inglês com série. É diferente quando você está assistindo para estudar, ou se você já tem uma aptidão maravilhosa para o idioma. Mas estou falando em estudar de verdade, sabe? Em crescer de verdade. Eu não vou, por exemplo, eu jamais conseguiria terminar o meu mestrado se eu ficasse simplesmente assistindo séries e séries e séries e eu não fosse estudar os livros que eu tinha que estudar, eu não fosse fazer a pesquisa que eu tinha que fazer, entende? Por exemplo, na academia, se você escolher passar 5, 6 horas na frente de um computador, ou na frente de uma televisão, ou na frente de um celular, e você não tirar nem uma hora sequer para fazer um exercício físico, você não vai ter nem a saúde que você quer e você precisa, e muito menos o corpo, ou a disposição, ou o objetivo que você quer chegar. Eu quero correr 5 quilômetros, mas eu não corro, eu só fico vendo vídeos, eu só fico assistindo séries, eu só fico vendo outras pessoas correrem na internet, entende? Então, essas coisas, é lógico que é bom assistir um filme, é lógico que é bom assistir uma série, é lógico que é bom descansar, não me entendam errado. Descansar é excelente, mas quando isso se torna a sua prioridade, é uma distração, e é uma distração dos seus objetivos. É a distração que está impedindo você de chegar onde você quer e onde você merece chegar. Então isso é muito, muito bacana porque quando você começa a se dedicar, você vai entender que essas coisas, essas distrações são realmente algo para você passar um tempinho, descansar, mas elas não são a sua prioridade, e que quando você se dedica, você sai da sua zona de conforto, você vai colher resultados. Só que isso não é de hoje para amanhã. Eu não vou começar a fazer academia hoje e amanhã eu já vou estar assim, nossa, com super condicionamento físico. No meu caso eu faço crossfit, né? Eu já faço crossfit há 1 ano. E ainda assim, gente, não tenho ainda todo o condicionamento físico que eu queria, sabe? Eu não tenho as habilidades, eu ainda não consigo fazer muitos movimentos que eu gostaria. E eu já faço há 1 ano. Mas uma hora eu vou conseguir. E se eu olho pra Elaise hoje, do CrossFit, eu vejo que eu já sou muito mais evoluída do que quando eu comecei há 1 ano. Então, é um processo. Mas esse processo, essa repetição, essa insistência vai levar você a algum lugar, vai produzir resultados. Que se eu simplesmente desistisse, não consigo, cansa, dói o corpo. Hoje, por exemplo, eu tô toda dolorida da semana do CrossFit, toda dolorida. Mas se eu simplesmente desistir, sabe, o tempo vai passar igual, mas os resultados vão ser diferentes. Ou eu vou continuar exatamente no mesmo lugar, ou eu vou evoluir. E para evoluir, a gente precisa seguir adiante. Então, é isso que esse livro fala. No livro inteiro, mas nesse trecho aqui em específico. Complementando o que eu estava falando aqui um pouco mais para frente, na página 83, vai dizer o seguinte: é preciso valorizar o aprendizado acima de tudo. Então, assim, estude, gente. Estude, estude, estude. Faz a diferença quando a gente estuda. Seja a área que for, seja naquilo que você gosta. Quando você vai atrás de estudar, de busca de conhecimento, faz toda a diferença. E daí aqui na página 95 diz o seguinte, também completando, né, aquilo que a gente está conversando de tempo, de persistência. Quando se trata de dominar uma habilidade, o tempo é um ingrediente mágico. Supondo que sua prática prossiga em nível constante ao longo de dias e semanas, certos fatores que contribuem para a habilidade ficam entranhados no organismo. Aos poucos, toda a habilidade é internalizada como parte do seu sistema nervoso. A mente não mais se perde nos detalhes e passa a ver o panorama mais amplo. Aí vai um pouquinho mais pra frente, né? Os únicos impedimentos verdadeiros para chegar a esse nível são você mesmo e as suas emoções. Monotonia, pânico, frustração e insegurança. Então, assim, esse livro dá uns tapas na cara? Dá, porque a gente nota que muitas vezes o nosso maior problema não são as circunstâncias, não são as outras pessoas, não é a falta de oportunidade. E eu não tô dizendo que isso também não aconteça, não é isso que eu tô dizendo, é lógico que isso também acontece. Circunstâncias, pessoas, oportunidades, tudo isso também faz parte do ambiente, do contexto geral. Mas tem coisas que a culpa nem é das outras pessoas, sabe? Tem coisas que a culpa nem é do nosso ao redor.
A culpa é nossa por não se posicionar, a culpa é nossa por não estudar, a culpa é nossa por não treinar, a culpa é nossa por deixar que a monotonia, que o medo, que a vergonha, que a pressão, sabe? Que tudo isso fale mais alto. Então, é nesse ponto, assim, que vale a pena a gente parar e pensar, opa, eu não tô conseguindo chegar onde eu quero hoje. Por quê? Sabe? O que eu posso fazer? Tem algo que eu posso fazer para melhorar? Tem algo que eu posso fazer por mim mesmo para sair desse lugar e chegar a um ponto de maestria em uma determinada área que eu gosto, que eu quero, que eu desejo? Vale a pena a gente olhar se a culpa é realmente dos outros ou se em algum momento é a gente que tá falhando, sabe? Então, assim, um tapa na cara atrás do outro, eu levei vários, a cada página, portanto que tá todo marcado, né? A cada página, um tapa na cara. A cada página, levanta essa bunda do sofá e vai fazer alguma coisa? Pois é. Vamos saltar algumas páginas, porque senão esse vídeo vai ter 1 hora e eu só tô falando de alguns trechos, né? Lembrando que o que eu estou lendo aqui, apesar de eu estar falando a página pra vocês, eu estou lendo alguns trechos, tá? Não é exatamente a sequência que tá escrita, né? Só pra não confundir ninguém. Mas vamos lá. Agora eu estou na página 193. Olha só. O que impede o florescimento dessa dinâmica criativa natural não é a falta de talento, mas de atitude. Se você se sentir ansioso e inseguro, tenderá a ser conservador na aplicação de seus conhecimentos, preferindo se encaixar no grupo e apegando-se aos procedimentos que aprendeu. Não se satisfaça com o que já sabe, em vez disso, expanda seus conhecimentos para áreas correlatas, abastecendo sua mente com combustível para fazer novas associações entre diferentes ideias. De novo, né? Quando a gente deixa a ansiedade falar, a preocupação, o medo do que os outros vão pensar, às vezes a gente fica ali preso naquela caixinha que nem é nossa, nem cabe mais pra gente. Mas a gente fica ali com medo, com ansiedade, com vergonha, com a pressão social, sabe? O que que vão falar? O que que vão pensar? A vida é sua, a vida é sua, ninguém tem que falar nada, que pensar nada, a vida é sua. E principalmente quando a gente tem essa, essa noção de direção do alto, de olhar para o Senhor e pedir direção e saber que estamos no caminho certo, aí mesmo que as vozes do mundo, as vozes dos outros, vão importar menos ainda, porque a gente sabe que está fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Ter uma vida com abundância, ter uma vida feliz, uma vida com propósito, como Deus nos criou para ser. Então isso faz toda a diferença. E, de novo, estude, 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 né? Não se satisfaça com o que você já sabe, expanda o seu conhecimento, busque as áreas correlatas, vá atrás de saber cada vez mais sobre aquilo que você ama, sobre a sua paixão, sobre aquilo que você faz, porque isso faz a diferença, vai fazer você ter ainda mais conteúdo e você ser ainda mais mestre naquele assunto, naquela área. Na página 208, isso também, né, reforça, veja a si mesmo como um explorador. Você não encontrará nada de novo se não estiver disposto a se afastar da praia, a explorar novos ambientes, a correr atrás, a ampliar o seu conhecimento e a sair da sua zona de conforto. Que é uma coisa que, inclusive, a Natália sempre fala, que eu falei lá dela no início do vídeo, né? Estudar não é confortável. Treinar não é confortável. Se alimentar bem não é confortável. Confortável é eu sentar ali com um baldão de pipoca no sofá e ficar a tarde toda assistindo Gilmore Girls. Isso é muito confortável, é uma delícia. Faço isso também de vez em quando, é ótimo. Mas isso não pode ser o meu tudo, sabe? O fora da zona de conforto é que tem que ser a minha rotina, é que tem que ser o meu dia a dia. Saindo sempre da zona de conforto, me desafiando, fazendo algo que não é confortável, mas que eu sei que é pro meu bem, que é pro meu crescimento, é isso que a gente tem que fazer. Porque aí sim isso vai se tornando hábito, né? Aquele livro também maravilhoso, Hábitos Atômicos, já falei dele pra vocês várias vezes. É nisso, 1% cada dia, um pouquinho cada dia, e aquilo vai se tornando um hábito bom, e você vai deixando pra trás aqueles hábitos ruins que são tão fáceis da gente ter e manter na nossa vida, infelizmente. Quase acabando, eu prometo, mais 2 tópicos aqui. Na página 233, lembre-se o tempo todo de quão pouco você realmente sabe e de como o mundo continua misterioso. E eu acho isso aqui extremamente profundo e tocante. É uma frase, mas que é extremamente
tocante. A gente tem que lembrar todos os dias que a gente não sabe de nada. Tem que, todos os dias, se colocar no lugar das outras pessoas. Porque mesmo que você viva com ela todos os dias, às vezes você não sabe todas as coisas, sabe? Então, é você saber que o mundo é um lugar misterioso, mas também é um lugar extremamente amplo, sabe? É grande, é misterioso, mas você tem muito campo para conhecimento, muito campo para se desenvolver. E Deus nos chamou para viver esse mistério, sabe? Para viver esse universo tão grande, tão amplo, que Ele nos proporcionou, para descobrir a cada dia uma nova coisa. Isso é um presente de Deus para nós. Saber que o mundo, sim, é misterioso, mas que a cada dia nós podemos descobrir uma coisa nova, vivenciar uma coisa nova, aprender uma coisa nova. Ele nos deu capacidade para isso. E quando a gente simplesmente se fecha no nosso mundinho e nem quer saber do que há ao nosso redor, dos mistérios do mundo, a gente está privando a nossa vida, a nós mesmos, de vivenciar e de conhecer tantas experiências e tantas coisas que Deus nos criou para conhecer e para fazer e para experienciar. Então, assim, essa frase é sensacional. Mas vamos para o último trecho. Vamos fechar aqui, né, a parte do livro, na página 357, que diz o seguinte: como você já deve saber a essa altura, essas vozes não falam a verdade. A maestria não é questão de genética nem de sorte, mas de seguir suas inclinações naturais e seus anseios que o fazem vibrar por dentro. Todos têm essas inclinações. O desejo que o deixa empolgado não é motivado por egoísmo ou por pura ambição, fatores que na verdade são obstáculos à maestria. Trata-se, em vez disso, de uma expressão profunda de algo natural, de alguma coisa que o marcou na infância como um indivíduo singular e sem igual. Ao seguir suas inclinações e ao avançar para a maestria, você faz grandes contribuições para a sociedade, enriquecendo-a com descobertas e ideias e explorando ao máximo a diversidade da natureza e da sociedade humana. De fato, o cúmulo do egoísmo é simplesmente consumir o que os outros criaram e se recolher na sua concha dos objetivos limitados e dos prazeres imediatos. Alienar-se de suas inclinações só pode resultar em dor e decepção no longo prazo e a sensação de que desperdiçou algo único. Essa dor se manifestará sob a forma de amargura e inveja, embora você não reconheça a verdadeira fonte da sua depressão. Gente, é sério, leiam Maestria, tá? Leiam esse livro. Não só leiam, né? Tragam pra sua vida, apliquem, porque assim, cada frase é um soco no estômago. A cada frase ele abre os seus olhos, sabe? Esse trecho aqui, ele é sensacional. Ele fala, olha só, de que você é um ser, um indivíduo singular e sem igual. Deus criou a cada um de nós de forma única. Gente, nem gêmeos são iguais. Podem até, nossa, fisicamente ser idênticos, mas cada um tem um jeito de ser, cada um tem a sua própria característica. Deus nos fez únicos, singulares, e privar o mundo de conhecer esse nosso lado, sabe, o que a gente tem para oferecer para a sociedade, é um erro muito grande, que a gente infelizmente acaba cometendo por comodismo. Isso é sensacional, essa parte aqui é sensacional. E quanto a gente vê, a gente está numa época de muita depressão, de muita ansiedade, porque a gente vive uma vida de redes sociais muitas vezes, mas acaba vendo a vida de tanta gente parecendo tão perfeita, e ai, a minha tá tão longe disso, sabe? E na verdade o que falta é a gente realmente fazer aquilo que a gente nasceu para fazer. Perder os medos, buscar a orientação do Senhor, se aprofundar no conhecimento e sair da rotina que a gente muitas vezes está e está nos prendendo. A rotina de séries, de filmes, de distrações, de jogos. E de novo, me entendam, não estou falando que nada disso é ruim, que nada disso é errado. Gente, é ótimo, eu também assisto, eu também gosto. Não é isso. Mas eu mesma, e o que eu tô falando pra vocês, eu tô falando pra mim. Eu mesma tenho que me policiar. Inclusive, gravei o vlog de sábado, eu falei, né, que eu tô começando a acordar mais cedo, às 5h15 da manhã. Pra mim funciona, tá funcionando. Acordar às 5h15 da manhã,
para ter o meu momento de oração, para ter o meu momento de devocional, conseguir organizar as coisas com mais calma, ir trabalhar, porque eu saio bem cedo para o trabalho, saio por volta das 6h30, fazer as coisas com mais calma, voltar, organizar o que dá na casa, nem todo dia dá para fazer tudo, né? Ter prioridade nas coisas e treinar, isso é uma coisa que eu estou treinando, porque, gente, é muito maravilhoso chegar em casa, eu chego por volta das 3 horas, eu chego cedo, e sentar ali no sofá. É uma delícia. E infelizmente eu já fiz isso várias vezes. E não me trouxe nenhum benefício real, só momentâneo. E depois eu fiquei pensando, meu Deus, quanta coisa eu tenho pra fazer e eu não fiz. Isso gera uma frustração, isso gera uma tristeza, sabe? Eu também tenho lutado muito contra isso e por isso eu achei imprescindível trazer esse vídeo pra vocês, compartilhar com vocês esse livro, porque ele foi um livro que me ajudou muito nesse sentido e que me traz ainda muitos ensinamentos que eu sei que eu tenho que aplicar no meu dia a dia para que eu consiga ser uma pessoa mais produtiva, uma pessoa que cresce na direção certa. Então, assim, é uma leitura sensacional que vale muito, muito a pena se você está querendo focar realmente na sua vida, nos seus dons, nos seus talentos, nas suas habilidades e sair da zona de conforto, porque é isso, a gente precisa sair da zona de conforto. O vídeo eu acho que ficou meio longo, eu tenho quase certeza, na verdade, mas eu espero que vocês tenham gostado e que tenham ficado até o final, porque foi um livro que eu senti que eu precisava compartilhar com vocês, porque trouxe muitos ensinamentos pra mim, e eu espero que também traga alguns ensinamentos pra vocês, que algumas dessas coisas que eu li hoje, que eu compartilhei com vocês, faça sentido na sua vida, na sua rotina, e que, quem sabe, seja uma faísquinha para que você consiga mudar, né? E se já está nessa rotina de sair da zona de conforto, deixa aqui nos comentários também o que você tem feito para parar de procrastinar e seguir nesse caminho da maestria, que todos nós queremos ser bons em alguma coisa, né? Então vale super a pena compartilhar aqui. E caso você esteja assim como eu, tentando se organizar para sair da procrastinação e melhorar a sua vida, sair da zona de conforto, também deixa aqui nos comentários que eu vou gostar muito de conversar com vocês. A gente se encontra, é claro, lá no próximo vídeo e também nas redes sociais, no Instagram e no TikTok. Eu sei que eu não tenho postado tanto, mas é isso, estamos tentando nos organizar. Uma hora vai dar certo de postar em todas as redes, mas principalmente no Instagram, ali nos stories, a gente tá sempre próximo no dia a dia. Um beijão a todos e a gente se vê. Fiquem com Deus.